O governador Raimundo Colombo anunciou hoje o principal destino das economias conquistadas na renegociação da dívida com a União. Vai sobrar muito dinheiro agora, vai sobrar dinheiro importante. Mas para onde vai esse dinheiro? A prioridade, pelo menos hoje, durante a coletiva com a imprensa, foi a saúde. No semblante de Raimundo Colombo, a expressão da alegria e do alívio com o fim da novela. E que novela! Foram 6 meses de intensas negociações para fazer valer a tese de Santa Catarina quanto à renegociação da dívida dos estados com a União. No começo a gente não tinha parceiros, as pessoas não acreditavam, mas aos poucos foi se formando um grupo, foi se formando um movimento e nós conseguimos uma vitória importante para o serviço público brasileiro. Após a reunião em Brasília, ficou acertado que a dívida de Santa Catarina e dos demais estados seria alongada em 20 anos, com mudança no indexador, do IGPDI mais 6 para o IPCA mais 4. Na prática, um juro menor para o pagamento. Também foi pactuado que os governos só voltarão a pagar a dívida em 2017. Para se ter uma ideia dos benefícios da renegociação desta dívida, no modelo antigo, o governo de Santa Catarina iria desembolsar até 2018 2 bilhões e 700 milhões de reais com a dívida. Com a nova proposta, esse valor cai no mesmo período para 580 milhões de reais. Serão 2 bilhões e 100 milhões de reais que deixam de sair para pagamento de dívida e ficam nos cofres públicos estaduais. Serão 100 milhões de reais a mais no caixa do Estado por mês até o fim deste ano. Recursos que já têm destino, o equilíbrio das contas públicas estaduais, com prioridade para a saúde. O custo da saúde aumentou muito, os insumos, a maioria são importados e nós precisamos fazer um aporte de recurso maior. Esse ano nós vamos investir em saúde em relação ao ano passado mais de 700 milhões de reais a mais. Em contrapartida, os governos ficam proibidos de conceder reajustes e vantagens salariais para o funcionalismo, entre outras limitações. O governo garantiu que está preparado para enfrentar a ira dos servidores públicos em futuras negociações. As arrecadações públicas não vão crescer em linha com a inflação. As arrecadações serão menores que a inflação. Então, os gastos públicos não podem crescer do tamanho da inflação. Se crescer do tamanho da inflação, desequilibra e não vai ser pago alguma coisa. O fornecedor, o salário, a previdência, como já acontece em outros estados do Brasil. Santa Catarina deve para a União o equivalente a 41,5% da receita corrente líquida, um dos menores percentuais do país. O limite de endividamento previsto em lei é de 200%, já ultrapassado pelo Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas e São Paulo estão muito próximos desse índice. Apesar desse fôlego financeiro com a negociação da dívida com a União, que se deve muito ao estado de Santa Catarina, porque foi daqui que começou todo esse movimento, quando o estado de Santa Catarina entrou no STF exigindo muito mais respeito pelo pagamento que ele vinha realizando e pela forma como vinha sendo cobrado. Então, de repente, todo mundo foi junto e acabou surtindo efeito. Agora, deu para perceber também que, apesar desse fôlego, o foco é a folha de pagamento do servidor. Isso não significa aumento para o servidor, significa honrar o pagamento do salário, porque apesar, volto a repetir, do fôlego financeiro, o governo está apertado, a arrecadação está baixa e o custo está alto. Tem que reduzir a máquina, gente. Essa máquina é muito grande. Secretarias regionais, 250 milhões por ano. Por quê? Para quê?